Bem-vindos, pessoal. Vamos bater um papinho agora sobre o manejo de pastos. Para um bom manejo de pastos, nós precisamos de ter alguns conhecimentos, algumas ciências do que acontece lá. A primeira delas é sobre o potencial desse pasto. Seria a fertilidade do solo, seria as condições edafoclimáticas, chuva, temperatura, né? O estande de plantas que nós temos, o potencial de crescimento que ele tem. E isso, para cada mês do ano, vai mudar. Então é importante você saber esse comportamento, né? E a quantidade de plantas invasoras ou de pragas, seria cigarrinha, percevejo, as doenças que podem ter nele e a subnutrição desse pasto também. Então essa adequação é importante. Importante também ter um planejamento de construção desse solo, porque a maior capacidade que nós temos de aumentar a produtividade por hectare é aumentar a produção de massa verde, de matéria original, matéria seca. Isso está diretamente ligado à fertilidade do solo e condições edafoclimáticas. Então isso precisa ser trabalhado bem. Em segundo ponto seria a categoria animal, que eu vou colocar ali dentro, em cima dele, e o respeito a esse capim. Quanto vai ser o período de ocupação, quanto vai ser o período de descanso, quanto eu vou extrair em cada coleta que eu fizer. A altura de corte é importante para mim estar estimulando o perfilhamento e produzindo com maior qualidade e maior quantidade de produtos. Isso vai interferir diretamente na suplementação que nós vamos fazer. Suplementação essa que pode potencializar o pasto, que pode ajudar o pasto com relação a uma sobrecarga, com relação ao veranico. Então nós temos várias dinâmicas que podem ser aproveitadas. E tudo isso direcionado para a categoria animal com o objetivo que eu tenho com ela. Vamos falar na cria. Na cria nós estamos partindo já para o final da estação de monta e esses bezerros que nós estamos fazendo agora devem participar da engorda do ano que vem ou da estação de monta do ano que vem também, né? E os bezerros que nasceram esse ano, no final do ano passado, e estão nascendo agora, vão participar do início da estação de monta desse ano. Então essas metas são importantes para que a gente tenha um desempenho ótimo de tudo. Tanto a construção do solo, para que você tenha um pasto, você tenha uma produção de volumoso interessante, o conceito tem que ser o mesmo para o animal que está nascendo. Qual que é a meta que eu vou ter com ele? As metas são animais diferentes, que você tem de bezerro, filho de uma vaca menor, uma vaca com uma complexão física maior, e tem metas para cada uma delas para chegar lá. Isso para o gado de corte. O gado de leite é semelhante, quer dizer, você vai alimentar esse animal para o potencial produtivo que ele vai ter. Tá? Então esse bom manejo depende disso aí. E o melhor manejo que você vai conseguir é quando você consegue essa dinâmica de retirada do animal de pasto e volta de acordo com a produção de volumoso que você tem. E especialmente no Brasil Central, quando nós temos um período de seca prolongado, o melhor manejo conciliado com a melhor resposta econômica, você vai conseguir quando você tem alimento guardado, via feno, pré-secado, silagem, em que você pode otimizar o pasto ao máximo de acordo com o seu potencial de alimento que você tem guardado e com o mercado que você vai trabalhar com esse boi. Então nós podemos fazer uma recria a pasto, pode ser intensiva, RIC, pode ser TIP, pode ser um confinamento, pode ser terminação a pasto, pode ser a recria, e a cria está inerente a isso também. E vamos lembrar que para todas essas categorias que você trabalha, ou para o sistema de produção, você precisa ter uma estrutura física compatível com um bom desempenho. Isso quer dizer que na cria eu preciso ter a parte pasto compatível com o manejo que eu vou fazer para paridor, para a fase de reprodução, para a fase de recria, para tudo. E o confinamento, ou o sequestro, ou a recria também, tá?
Então, para cada categoria, você tem para cada época do ano, cada categoria animal, você tem os manejos que você vai fazer, as metas que vai ter, e para o pasto também. Cada época do ano, você tem um período de ocupação e um período de descanso compatível com cada gramínea que você está trabalhando, com a exploração que você está fazendo. E é importante você estar pensando nisso aí. É difícil, mas é o que você pode otimizar melhor. E a otimização do sistema de pasto é o que a gente pode ter maior ganho por área, em produção de quilos produzidos por área. Agora vamos falar um pouquinho sobre o manejo dos pastos adotado nesse sistema de produção aqui. E aqui nós trabalhamos com pastejo rotacionado. Esse lote está na recria a pasto, né? Na recria intensiva a pasto. E como choveu bastante, atrasou um pouquinho as adubações, nós tivemos que aumentar a suplementação para que o pasto suporte a resposta, a chegada da resposta da adubação. E então esse primeiro pasto aqui, que foi o primeiro pastejo, eles estão no segundo, eles já passaram várias vezes. Depois vão passar para o terceiro, aquele está maior, quarto, quinto, sexto, e depois eles voltam para esse primeiro aqui de novo, tá? E nós estamos ajustando a carga animal ao pastejo, a suplementação que nós estamos carregando ela mais um pouco. Ali naquele lote, naquele módulo de lá são outros pastos e os animais estão lá no último piquete, depois vão voltar para esse primeiro aqui. Esse crescimento depende de fator climático, de adubação, né? Chuva, temperatura. Quando o tempo fica todo nublado por muito tempo, com muita chuva, o crescimento é menor. Então esse ajuste aliado à nutrição precisa ser otimizado. Essa fazenda toda é dessa forma. Nós temos recria, a pasto, sequestro e termina em confinamento. Agora nós estamos passando pelo primeiro piquete de um outro lote de animais em que estão vendo o primeiro que foi pastejado, depois nós vamos para o segundo, terceiro, quarto e aonde o animal está agora. De lá ele vai ter que voltar para cá de novo. O que a gente percebe aqui? Que as folhas já fecharam, né? O capim já está conseguindo crescer, mas o crescimento não está dentro do necessário para esse lote, por isso que tem que aumentar a suplementação. E a gente percebe que como é ondulado, é um pouco desuniforme o crescimento. Então precisa começar a fazer uma adubação de precisão, que é para cada local como é a melhor maneira de você trabalhar. E durante o próprio período das águas, o crescimento é desuniforme em períodos porque tem que obedecer às condições climáticas, né? Altura de corte, se pasteja o meristema apical ou não. Então o manejo do pasto é extremamente importante. Esse aqui é o segundo piquete. Você vê que ainda tem folhas cortadas, estão crescendo, mas estão cortadas, né? Esse é o terceiro piquete. Você nota que o corte está mais baixo, mas já nota a expansão de folha crescendo. E o olhar do manejador de pasto é extremamente importante para ele saber o momento certo da retirada e da entrada, né? A entrada precisa ser ali 95% de interceptação de luz, ou seja, a hora que você não tiver chegando luz no solo, né? Mas sem sair talo, tá? E o momento da retirada, para cada tipo de gramínea, tem uma altura certa da retirada. E esse sistema de pastejo aqui foi projetado de forma que você pode aumentar ou diminuir o número de piquetes por módulo. Módulo é um conjunto de piquetes. Isso facilita que você ajuste mais perfeitamente os pastejos, a carga animal com a disponibilidade de forragem. E também não há necessidade de você misturar animais. Aqui é recria e engorda. Então machos inteiros, quando você mistura os animais não conhecidos, eles começam a ter sodomia e dão uns problemas que pode chegar até a morte, tá? Então é interessante esse sistema desenhado de forma que você não precisa misturar animais desconhecidos. E pode ajustar a carga aumentando ou diminuindo piquetes no módulo.
Esse aqui é o quarto piquete e os animais estão no quinto, ainda tem piquete para frente ali, tá? Você nota que dá para perceber, dando uma varredura no pasto aí, que tem locais de diferente crescimento dentro do mesmo pasto. Então agora precisa chegar na parte de adubação de precisão, né? Para ter uma permanência melhor. O quinto piquete, onde estão os animais, ele é o menor desses aqui, porque tem uma área de prejo ali, né? Já está cortado, está na hora de tirar os animais. Mas, observando os animais, a maior parte deles está deitada ali, ó, ruminando. E agora são 1 hora da tarde, meio-dia. Então está compatível com o que se espera dos animais, que nessas horas mais quentes do dia estão deitados, né? Então tá bem, estão remoendo, estão deitados. Se tivesse em pé, andando, ele estava pedindo comida, tá? Tem alguns que estão começando a levantar. Das 11, meio-dia, 1 hora, que eles devem estar deitados. 10h30, 11. E nas horas mais frescas do dia, é a hora que ele come mais. Ele tem 4 períodos de pastejo por dia. Então ele pasteja à noite e pasteja de dia também. Aí ele começa a pastejar a hora que você começa a dar conta de ler ao amanhecer, começa a dar conta de ler um jornal. E de tardezinha, a hora que está parando de ler também, ele está deitando. Então, como o dia tem 24 horas, nós temos 4 períodos de 6 horas em que ele pasteja, deita, rumina, dorme, descansa. Tá? Obedecendo isso aí. Estão levantando já e a turma está começando a pastar. Ó, tá? Tá percebendo bem lá, né? Levanta um, levanta outro, espreguiça. E essa turma aqui já está começando a pastejar. Daquele quinto piquete, que eles devem sair hoje, eles vêm para cá, ó, tá? Eles vêm para cá. Então esse aqui é o que vai suportar eles e tem mais passo para cima se for necessário se ajustar essa carga aí, certo? Então é importante a gente estar constantemente avaliando essa disponibilidade de forragem e a carga animal que você está colocando. A gente sugere que sejam categorias diferentes, lotes diferentes, um atrás do outro, porque à medida que o animal vai atingindo peso para entrar no confinamento, você vai desocupando pastos dele e passando esse espaço para as categorias que vêm crescendo lá atrás. Então você ajusta isso constantemente, tá? Se você olhar do lado aqui, ó, nós temos um corredor. Esse corredor aqui do lado da estrada é onde a gente permite que os animais movimentem sem precisar vir na estrada. E aqui a gente define qual pasto que você quer que ele entre, qual piquete que você quer que entre. E tudo isso tem acesso às áreas de lazer. E essas áreas obedecendo a distância ideal para que ele possa ter desempenho, né? Ter ótimos desempenhos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a altura de saída. Dá para perceber nesse piquete que retirou um pouquinho alto, provavelmente era um momento que estava sobrando capim, e criou os talos. Então o talo dificulta o perfilho, e começa a ter perfilho aéreo, e dificulta a apreensão ou tamanho do bocado. O que a gente recomenda, se tiver talo, roça. Rebaixa isso para ter um perfil basal, aumentar a quantidade de folha, né? E começa o ciclo novo já com a produção melhor, pensando na produção de forragem, que sempre vai ser melhor se esse perfil sair da base da torceira. Então você pensa em desempenho animal também, tá? Mas por que isso aqui está desse jeito? Porque desce o sumo aqui, ó, a água que corre da área de lazer, e tem uma fertilidade maior que dispara mais. Tá vendo lá na frente como tá baixo? Então isso que o capim, a pastagem está conversando com a gente, a natureza conversa com a gente. Aduba lá, que vai produzir igual aqui. Aí você não precisa tirar antes da hora. Ou uma cerca que você divide aquele pedaço lá. Nesse caso a gente recomenda igualar a adubação. Esse aí nós temos uma altura de pastejo ótimo, um stand muito bom. Você trabalhando com ele mais baixo, você tem maior produção de folhas, né? E uma maior qualidade também. Então esse aí está um pastejo muito bom. Em seguida nós vem a parte de genética. E nós não podemos esquecer da sanidade. A sanidade ela impacta
no menor item do custo de produção, cerca de 3% de custo de produção pagar de corte e pagar de leite vai até uns 15% ou um pouco mais. Mas eu preciso fazer tudo, porque nós temos problemas, doenças, e uma vez que o animal é contaminado, ele se torna portador para o resto da vida. Então é importante eu blindar esse animal para essas doenças, que são também imunossupressoras para o aparecimento de outras doenças. Então é importante na escolha das vacinas, dos fármacos que eu vou usar, que eu pegue um conjunto de produtos que vão poder blindar esse animal ou atender da melhor forma possível. E sempre é mais barato a gente agir preventivamente, né? E lembrando que mesmo a pasto eu preciso ter estruturas que permitam que o animal tenha um bom desempenho, seja na distância que esse animal anda para ir no fundo do pasto e vir na aguada, da distância que ele anda para vir no consumo de suplemento, né? Então é importante que eu tenha tudo isso bem otimizado. E uma nova atividade que já tem mais de 10 anos, que é interessante, seria a transformação dos dejetos num adubo de alto valor biológico, alto valor para o sistema de produção, mitigando a compra de insumos e potencializando as produções que nós temos. Então, quando você cria estruturas capazes de captar esses dejetos, você consegue transformar isso também num valor agregado em adubo ou em venda de adubo também. Então é importantíssimo trabalhar com isso e não esquecendo que para ter desempenho animal eu preciso obedecer a distâncias, a declives em que esse animal vai caminhar. Então o layout de um pasto em declínio, em um pasto em morro, deve ser diferente do layout do pasto de uma área plana, não é? Então precisa do técnico estar acessível isso, aliado ao bom manejo do pasto. Nós devemos ter água de qualidade disponível, uma qualidade e quantidade disponível, área de coxo, tanto a área de coxo de suplemento, que vai depender do tipo de suplemento que você usa, a área de coxo é diferente, precisa ser adequada, né? E a aguada também. E o outro ponto com relação ao manejo também e o desempenho animal, que está tudo amarrado, é a padronização dos lotes. Vamos falar no gado de leite, eu tenho lote de vaca que dá 10 litros, 15, 20, 40, 50, 60. E para cada tipo, cada produtividade que ela tem, produção que ela tem, eu tenho um ajuste de dieta compatível com isso. Nos animais é a mesma coisa de corte. Por quê? Eu tenho animal que tem um potencial de chegar a 700 quilos, 650, 600, 500, 480, 450. E o ganho de peso diário, o desempenho, seria, comparando com o leite, o que ele produz diariamente precisa ser compatível, a dieta precisa ser compatível com isso. E antigamente nós tínhamos a retórica de que animais longilíneos, grandes, são tardios. Hoje a gente sabe que se você oferecer mais para ele, ele entrega mais. E animais menores são mais precoces porque ele ganha menos peso e ele engorda rapidinho e entrega. Então tem toda essa construção do animal que começa antes da mãe dele ficar prenha. Seja para leite ou para corte, você tem toda essa construção que precisa ser feita para você ter um animal de excelência lá no final. Então entra o manejo de pasto, entra a sanidade, entra a nutrição, entra o bem-estar, entra tudo isso está amarrado. Então isso é extremamente complexo e nós precisamos ter a turma treinada para isso. E tem que ter muita ciência, tem que ter análise, tem que ter adubação, tem que ter correção, tem que interagir com o clima, é muito importante.